Ni hao, pessoas que querem entender a postura da China no que está acontecendo entre Israel e Irã. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não está acostumado, isso aqui não é o meu background, é claro, e não é fundo verde. Eu estou nos Estados Unidos, eu estou visitando a minha irmã, que ela mora aqui perto de San Diego. Tá uma temperatura bem agradável agora. Ela tem uma casa aqui no subúrbio, aqui perto de um deserto. De manhã estava bem gelado, mas agora tá suave. Para quem não está sabendo, né, Israel atacou o Irã há cerca de uma semana atrás. Começou uma série de ataques que sofreu retaliação por parte do Irã. E a gente tem, de um lado, países do Ocidente branco rico, Estados Unidos, Europa, atacando o Irã verbalmente, dizendo que o Irã está errado, apesar de que não existe nenhuma prova de que o Irã tenha armas nucleares. Esses países continuam afirmando que Israel tem o direito de se defender, apesar de Israel ter começado essa guerra. Eles que atacaram primeiro, então não faz nenhum sentido, né? Além de Israel ter violado aí resoluções da ONU, ter violado regras de direito internacional, ter atacado hospital pediátrico, mas esses países continuam defendendo Israel. Mas o que a China tem a ver com isso tudo? Bom, vamos lá para o pronunciamento oficial da China, né? A China mantém uma postura consistente e equilibrada em relação ao conflito entre Israel e Irã, defendendo o diálogo e a negociação pacífica como as únicas vias para resolver as disputas. A China apoia firmemente a estabilidade e a paz no Oriente Médio e se opõe a qualquer forma de violência e escalada de tensões. A China acredita que a comunidade internacional deve trabalhar conjuntamente para promover uma solução justa e duradoura, respeitando os direitos e interesses legítimos de todas as partes envolvidas. A China continuará a desempenhar um papel construtivo nos assuntos internacionais, incluindo apoio aos esforços de paz no Oriente Médio, em linha com os princípios das Cartas das Nações Unidas e do direito internacional. Então a China age da mesma forma com a grande maioria dos conflitos. A China condenou, num primeiro momento, o ataque de Israel e continua condenando, porque é um ataque que viola o direito internacional, é um ataque contra um país soberano que é o Irã, e sem prova nenhuma de que o Irã tem armas nucleares. A própria agência da ONU disse que eles não têm e que eles estão muito longe de obter uma arma nuclear. A inteligência dos Estados Unidos disse isso, todo mundo diz isso. Irã atacou porque havia a possibilidade de um acordo entre Estados Unidos e Irã a respeito do projeto nuclear iraniano. E as sanções contra o Irã estão para vencer esse ano. E a Rússia e a China são parceiras do Irã, eles podem vetar as novas sanções. Então esse era um problema para os Estados Unidos e para Israel. Porque, como a gente sabe, Israel tem um plano expansionista. Tanto é que Israel já falou que a partir do momento que eles acabarem com o Irã, ou troca de regime, ou sei lá o que eles querem dizer com isso, eles vão partir para cima do Paquistão. O Paquistão que tem um armamento nuclear e que é apoiado diretamente pela China. E é aí que a gente entra no ponto de a China talvez não faça nada diretamente agora, a gente não vai ver a China mandando armamento para o Irã, provavelmente. Tem aí uma história de aviões chineses que, a partir do momento que passaram no Turcomenistão, o transponder foi desligado e tal, mas na verdade são aviões que voam toda semana para Luxemburgo, e toda semana que eles passam pelo Turcomenistão isso acontece. Então não. Se a China tivesse mandado armamento para o Irã, todo mundo ia ficar sabendo porque os Estados Unidos ia berrar para tudo quanto é lado. Então isso não está acontecendo. Mas a China não vai deixar Israel e Estados Unidos, porque Israel é um proxy dos Estados Unidos, atacar o Paquistão, porque depois do Paquistão é a China. Então a gente tem o Irã, tem o Paquistão e a China. A China não vai querer um Estado maluco, genocida, fascista como Israel na borda deles. Então, o que eu acredito, e que a gente já vê talvez um pouco desse movimento, é a China começar a enviar armamentos para o Paquistão, que isso já acontece. Hoje a China lançou um submarino que foi vendido para o Paquistão, acho que é um submarino nuclear, e a China talvez comece a mandar armamentos para o Paquistão, e o Paquistão é que vai mandar para o Irã, como um proxy. Então, dependendo de como essa guerra se encaminhar, talvez a gente acabe vendo aí uma guerra por procuração, e aqui a gente está entrando naquele campo do si, né, infelizmente, né, como a gente está aqui discutindo isso é uma coisa que pode acontecer. 2 navios de inteligência chineses foram avistados no Golfo Pérsico. É bem provável que o Irã esteja usando o sistema de satélites Beidou, que é o GPS chinês.
porque eles obviamente não têm como usar o sistema de satélite dos Estados Unidos, então eles podem usar tanto o GLONASS, acho que é esse o nome, né, da Rússia, me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, que eu não lembro se é esse o nome, ou o Beidou, que é o sistema chinês. É bem provável que a China esteja dando inteligência para o Irã, porque para a China o Irã é um parceiro estratégico muito forte. Tanto é que a China faz essa aproximação entre Irã e a Arábia Saudita, que os Estados Unidos foram contra, né, porque para os Estados Unidos e para a Europa não é interessante um Oriente Médio unido, pacificado, porque a gente sabe, nos últimos 400 anos, o que eles fazem é dividir para conquistar. Foi isso que eles fizeram no mundo inteiro, na América, nas Américas de modo geral, né, na África, na Ásia, e no Oriente Médio não é diferente. Então, aí, manter esses países antagônicos e guerreando entre si é importante para eles, porque tem muito petróleo lá. E para a China é importante, porque a China é o maior comprador de petróleo do Irã. Então, inadvertidamente, a China já apoia o Irã, porque o Irã tem muitas sanções contra eles. O Irã era o país mais sancionado do mundo até começar a guerra da Ucrânia, mas a China continua comprando óleo do Irã, porque a China é a China, né? Então vai sancionar a China? Tipo, vai fazer o quê, né? Talvez até nessa discussão de metais terras raras que a China está tendo aí com os Estados Unidos tenha entrado até essas questões de petróleo do Irã. Então o Irã precisa de dinheiro para comprar armamento de quem quer que seja, ou do Paquistão, ou da própria China, ou da Rússia, e esse dinheiro também vem da China. Então, por mais que a China não faça uma ajuda direta mandando armamento, a China compra petróleo do Irã, o Irã usa esse dinheiro para comprar armamento depois. Então a gente, a princípio, não vai ver a China ajudando diretamente o Irã. A gente já viu, como eu falei, a China condenando Israel e vai continuar condenando, assim como eles condenam em Gaza, porque é o correto a se fazer. Os fatos são os fatos. Israel atacou o Irã sem uma provocação, sem uma aprovação da ONU. Essa história de ataque preventivo é só uma desculpa, porque se for dessa forma a gente tem que dizer que a Rússia fez um ataque preventivo contra a Ucrânia, por causa da OTAN. Então não dá dois pesos, duas medidas, né? Então a China está certa em apontar os fatos e dizer isso está errado. Obviamente, a gente, como eu falei, a gente vai ver o Ocidente branco rico dizendo não, Israel tem o direito de se defender, mesmo quando são eles os atacantes, né? A gente tem até o cúmulo de pessoas como o Rock dizendo o Irã viola leis internacionais. Todo dia Israel mata pessoas que vão tentar buscar comida para sobreviver no campo de concentração aberto que é a faixa de Gaza. Isso viola as regras internacionais. Israel atacou todos os hospitais da faixa de Gaza. Isso viola as regras internacionais. Então, né, não dá, né? Não dá mais para os passapanistas oficial de Israel, não tem mais como, né? Mas voltando à China, houve uma ligação entre o Putin e o Xi Jinping para discutir essa questão do Oriente Médio, e os dois estão tentando propor um cessar-fogo, ao contrário do que a gente vê os Estados Unidos e a Europa, que eles querem escalar, eles querem que isso escale. Por quê? Primeiro que o complexo industrial armamentista dos Estados Unidos ganha muito dinheiro, eles que têm que vender os mísseis lá que estão tentando interceptar os mísseis iranianos, mais de 280 milhões de dólares por dia que Israel está gastando para se defender do Irã. Quem vende basicamente são empresas dos Estados Unidos, e porque eles são colonizadores. Esse é o projeto deles, é um projeto de colonização, assim como Israel é, né? Então a China propôs um plano de 4 pontos para promover estabilidade no Oriente Médio, que é tentar, pelo menos, tentar. Primeiro ponto, diálogo e negociação pacífica, porque a China é sempre contra qualquer guerra. A gente vê essa mudança de postura ali nos anos 80 com o Deng Xiaoping. Eu não vou entrar no mérito aqui de sobre o Deng ter dado um golpe ou não, porque esse não é o meu ponto. Mas a China antes, com Mao Zedong, a China tinha uma postura mais internacionalista de apoiar países, inclusive a causa palestina. Isso muda com Deng Xiaoping, que a diplomacia tem que atender a economia. Então, a partir desse momento, eles vão só diálogo. A gente tem que tentar resolver tudo no diálogo. Então, a China defende que disputas devem ser resolvidas por meio de diálogo político, sem intervenção externa ou uso da força. A China apoia negociações diretas entre as partes envolvidas, baseadas no respeito mútuo e na igualdade soberana. Ponto 2. Solução justa para a questão palestina. A China sustenta que o núcleo do conflito no Oriente Médio é a questão palestina, e defende uma solução baseada na solução de 2 estados, Israel e Palestina coexistindo pacificamente com as fronteiras pré-1967 e a capital palestina em Jerusalém Oriental. E lembrando, né, Israel é fundado em 48 pela ONU, com apoio da União Soviética, inclusive.
E ficou dividido ali 53% para Israel, 47% para a Palestina. Tem a Nakba, que é todo o processo deles expulsarem os palestinos, e posteriormente várias guerras acontecem. Eu não vou saber de cabeça aqui todos os dados, porque eu não sou especialista nessa área, mas várias terras acontecem e Israel chega a tomar o controle de 100% da Palestina, por isso que chamou de Palestina ocupada. Muita gente chama de Palestina ocupada em vez de Israel. Então a China defende que Israel volte a ser só o que era nessas fronteiras pré-1967, que eu acho que é a Guerra dos 6 Dias, em 67, né? E a Palestina tenha controle do restante. E isso não vai acontecer. Né? Existem resoluções da ONU com relação a isso e Israel simplesmente ignora, simplesmente fala, nós não vamos fazer. Os Estados Unidos votou a favor dessa resolução e Israel ignora. Tanto ignora que, semanas atrás, eles anunciaram mais assentamentos na Cisjordânia, onde não tem Hamas. Eles simplesmente vão colonizar mais terra na Cisjordânia, que, de novo, crime internacional, crime contra o direito internacional, viola resoluções da ONU e nada acontece, sabe? Então é por isso que não dá para pessoas virem aqui e falar, olha, Israel está violando direito internacional. Bicho, tu defende Israel que viola todo dia. Terceiro ponto, promoção da estabilidade regional. A China pede que todas as partes evitem escaladas militares e respeitem a soberania e integridade territorial dos países da região. Opõe-se a sanções unilaterais e interferências externas, defendendo o papel central da ONU na mediação de conflitos. Esse ponto é importante por um motivo bem simples. Taiwan. Então a China, ela vai defender isso aqui porque a partir do momento que a China tentar fazer a reunificação com Taiwan, a China não quer ninguém metendo o bedelho. E a China não está errada, a China está certa. Taiwan é um assunto interno da China, não dos Estados Unidos, não da Europa, não do Canadá, e sim da China. Então a China não pode, do ponto de vista deles, agir de uma forma contra Israel e depois esperar alguma coisa diferente com relação a Taiwan. Por quê? Porque a hora que eles forem retomar Taiwan, da forma que seja, vai ter, né, a não ser que seja uma forma pacífica que Taiwan aceite de boa, vai ter uma reação do Ocidente branco e a China vai poder falar, gente, olha, eu não me meto no assunto de vocês não me metam no meu. Eu acho que a China está certa, no ponto que eles mencionam aqui, né, evitar escaladas militares, porque continua sempre escalando, né? A gente não vê aí, por enquanto, hoje, dia 20 de junho, a gente não vê nenhum movimento aí, tanto de Netanyahu quanto do Khamenei, deles sentarem, conversar e tentar chegar num acordo, porque os próprios Estados Unidos, o Trump falou, né, em rendição incondicional, acabar com o programa nuclear iraniano, independente de ser para fim pacífico ou não. Então, por enquanto, vai continuar nesse nível aí. E lembrando que Israel tem arma nuclear, que eles não vão usar por enquanto, porque eles já estão se tornando um pária mundial. Né? O Netanyahu conseguiu essa proeza de transformar judeus num pária mundial. A gente, claro que tem que entender que sionismo e judaísmo são coisas diferentes, mas no fim, para quem está na Tailândia, e na Tailândia tem muitos israelenses viajando, pô, a galera não está nem aí, cara. Pode ser que seja um israelense antisionista, um judeu antisionista, o povo não vai estar nem aí. Ele conseguiu essa proeza, né? Depois de décadas de propaganda pró-Israel e judeus, ele conseguiu acabar com isso em pouco tempo. É só a gente ver o que eles estão fazendo na faixa de Gaza. E é um nível de um ridículo tão grande que o emissário de Israel na ONU estava reclamando de que civis estão morrendo em Israel com ataques iranianos. Mano, todo dia eles matam palestinos na faixa de Gaza. 3 dias atrás eles mataram palestinos que foram lá pegar comida, sabe? Lá que tá rolando ali distribuição de comida. Palestinos foram lá buscar comida, eles mataram com um tiro de tanque. Esses são os caras que estão reclamando que tem israelenses morrendo em ataques iranianos. Não deveriam ter começado, né? Não deveriam ter atacado o Irã, para começo de conversa. Além disso, eles mataram os negociadores, cara. O cara que estava negociando com os Estados Unidos foi morto no primeiro dia. Então, assim, não pode reclamar. Né? E o quarto ponto da China é a cooperação para o desenvolvimento. A China acredita que a paz duradoura depende do desenvolvimento econômico e propõe iniciativas como a Cinturão e Rota, a nova Rota da Seda, né? Em chinês esqueci o nome, cara, mas é um cinturão, não, é uma rota, eu esqueci, é uma rota, um cinturão, um negocinho, para integrar a região e reduzir tensões através da cooperação em infraestrutura, energia e comércio. É o que a China vem fazendo. Tem aí um discurso rolando para tudo quanto é lado, de uma mulher que trabalhava para o Pentágono, trabalhou acho que uns 20 anos no Pentágono, 15 anos,
E justamente exemplificando isso, né, que os Estados Unidos gastaram uma fortuna no Afeganistão e não conquistaram nada. E eles gastaram, diz ela, né, eu não sei se os valores estão corretos, mas ela diz, olha, a gente gastou 10 iniciativas cinturão e rota no Afeganistão e a gente não conquistou nada. A China gastou 1/10 e olha o que é que ela está conquistando. Porque a China não ataca ninguém, né? Esse é um grande ponto, né? A China, quando chega nos países, ela chega com dinheiro e fala, olha, tá aqui o dinheiro, você quer? Tá aqui. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil faz parte do BRICS, não faz parte da nova Rota da Seda. E tá tudo bem. A China falou, vocês não querem participar? Não tem problema. A gente leva esse dinheiro para outro lugar. Não tem invasão, não tem mudança de governo, que é o que os Estados Unidos faz, né? Os Estados Unidos faz justamente isso. Para que os países aceitem as empresas dos Estados Unidos, aceitem empréstimos dos Estados Unidos, eles vão lá e trocam o governo. Que foi o que aconteceu no Irã em 53. Né? Um cara foi eleito no Irã, o Mossadegh, e aí houve uma nacionalização do petróleo, porque a empresa que controlava o petróleo no Irã era a British Oil, acho, British Oil, British Petroleum, sei lá. Mas era uma empresa britânica. Eles nacionalizam o petróleo e os britânicos e os Estados Unidos falam negativo, parceiro. A CIA dá um golpe no Irã, em 53, o primeiro golpe da CIA, e bota de volta o pai do Reza Pahlavi, que eu não me lembro o nome dele, mas o Reza Pahlavi é a família de reis, né, do Shah do Irã. Eles tinham sido retirados e aí voltam em 53 até 79, quando vem a Revolução Iraniana e o Khomeini, o Ayatollah Khomeini, se torna o líder do Irã. Ayatollah é um título do Islã, se não me engano. Não é um nome, tá? Tanto que hoje a gente tem o Ayatollah Khamenei. Mas Khomeini toma o poder no Irã, através da Revolução em 79, e eles estão lá até hoje. E a China também reforça a necessidade de um mecanismo multilateral, como o Fórum de Cooperação China e Estados Unidos, para facilitar a reconciliação regional, sempre dentro do quadro das Nações Unidas. Sempre dentro das 4 linhas, né? Como diria aquele presidente do Brasil. Esses pontos alinham-se com a política externa chinesa de não interferência, mediação neutra e promoção de uma comunidade com um futuro compartilhado. Como eu falei, a China até o falecimento do Mao Zedong era uma coisa. Eles apoiavam financeiramente, com armas, vários movimentos pelo mundo que a China era internacionalista. Depois com Deng Xiaoping não é mais. Eu acho, tá? Eu tenho a impressão, isso é só uma impressão, de que o Xi Jinping está se movendo numa direção um pouco mais ativa nisso aí, mas ainda é muito longe e muito aquém do que os comunistas esperam de um partido comunista. Eu vejo isso pelos comunistas que eu conheço, com quem eu converso. Tipo, por exemplo, a China não apoia nenhum movimento maoísta que tem nas Filipinas. Existe um movimento maoísta lá, revolucionário, lutando há décadas, e eles não têm apoio da China. Tem gente que esperava um apoio direto da China, mas como eu falei, o problema qual que é? Taiwan. O medo é a gente intervém lá e depois, quando a China se reanexar Taiwan, vai ter esse retorno desses países justamente partir para cima da China de, olha, né, você se meteu com a gente aqui, você não deveria ter se metido. Eu entendo, mas sinceramente, essa é a minha opinião agora, diante de um genocídio, pessoas morrendo todo dia, a China tem condições de, financeiramente, militarmente, de forçar Israel a parar com aquele genocídio, de alguma forma, cara. Porque é um genocídio, sabe? A gente vê muita conversa do, nossa, mas como é que as pessoas viram o que estava acontecendo na Alemanha e não fizeram nada? Bom, no começo, ninguém tinha informação do que realmente estava acontecendo, até porque a solução final, que é de exterminar os judeus mesmo, só vem em 42, se eu não me engano. E a guerra acaba em 45. Então, mas até ali, existiam os campos de concentração, já existiam mortes, mas a escala industrial que eles vão utilizar em Birkenau, Dachau, Auschwitz, isso vem depois de 42. Que é que os caras realmente usam engenharia para matar e cremar a gente. Uma escala absurda. Né? Então demorou para as pessoas saberem, até porque não tinha internet, né, cara? Era outra realidade, era anos 40, as coisas viajavam de rádio, mal tinha televisão. Hoje não. Hoje a gente tem gente de Gaza postando todos os dias. Então a gente sabe o que está acontecendo. A gente vê, infelizmente, a gente vê o que está acontecendo, cara. Então essa é a minha opinião, a China poderia fazer e deveria fazer alguma coisa para parar com isso. Porque esse é o lado certo da história, né? É parar um genocídio. Independente, cara. Independente dessa história de não intervenção, independente de Taiwan, bicho, é parar um genocídio. Assim, não tem nada mais humano que isso. Ainda mais com uma civilização de 5 mil anos, cara. É o tipo de coisa de, olha, nós paramos um genocídio, mas agora vocês estão querendo tomar Taiwan. Pô, bicho, não dá pra comparar, sabe? Não dá pra comparar. Então, essa é a minha opinião, eu acho que a China poderia e deveria fazer mais com relação ao genocídio do povo palestino. Agora, com relação ao Irã, como eu falei, a China vai começar, acredito, eles já devem estar trabalhando com o Irã, até porque, esse é um ponto que eu esqueci de mencionar antes,
no primeiro dia do ataque, o primeiro país que eles ligam é para a China. O Irã liga para a China. Então, assim, eu acredito que a China deve estar dando apoio indireto, como eu falei, de inteligência para o Irã. Obviamente, como eu falei também, o dinheiro por conta das compras de petróleo. E talvez armamentos via Paquistão. O Paquistão fechou fronteira com o Irã, sinceramente eu não sei dizer porquê. Eu não sei se todas as fronteiras são fechadas, mas eu sei que eles fecharam algumas fronteiras terrestres. Mas eu acredito que a gente vai ver esse movimento de arma da China para o Irã, principalmente se essa guerra escalar. Principalmente se os Estados Unidos resolver entrar. Porque a China não vai querer, de novo, Israel colado ali no Paquistão, que é colado na China. Não vai rolar. E aí sobre a ligação do Xi Jinping e do Putin que rolou ontem, né? Temas principais da ligação. Primeiro que a condenação às ações de Israel contra o Irã. Ambos os líderes expressaram forte reprovação às ofensivas aéreas israelenses contra instalações nucleares e militares iranianas, classificando-as como violações da Carta da ONU e do direito internacional, porque realmente são, né? Cara, eles estão atacando usina nuclear. Vocês têm noção do estrago que isso pode causar em termos de vazamento de energia nuclear, de, sei lá, sabe, um Chernobyl da vida? Esse é o perigo. E Israel não está nem aí, né? Segundo ponto, apelo por cessar-fogo imediato. Xi Jinping enfatizou a urgência de um cessar-fogo, especialmente por parte de Israel, para evitar uma escalada e proteger civis. Israel atacou o hospital pediátrico. Apesar de eles ficar reclamando lá na ONU, que tem civis israelenses morrendo, tirando o fato de que eles matam civis em Gaza, eles atacaram o hospital pediátrico no Irã. Terceiro ponto, a busca de uma solução política diplomática. Segundo Yuri Ushakov, assessor do Kremlin, Putin e Xi concordaram que a questão nuclear iraniana deveria ser resolvida por vias políticas não militares, que era o que estava rolando, né? Apesar de que Israel diz que essas negociações do Trump com o Irã foi só para Israel ganhar tempo para poder atacar o Irã. Quem que vai acreditar nos Estados Unidos, né, cara? Os Estados Unidos está virando uma piada, né? Quarto ponto, a mediação internacional. Putin informou que Xi, ponto número 4, mediação internacional. Putin informou a Xi que a Rússia havia proposto plano de paz entre tanto a Israel quanto ao Irã. Xi expressou apoio a essa iniciativa, reforçando que a China acompanharia esse esforço diplomaticamente. Né? Nada diferente dos 4 pontos que eu tinha mencionado anteriormente, que são pontos da China. Né? Quinto ponto, evacuação de civis. Xi Jinping solicitou que Israel e Irã colaborassem com a retirada de cidadãos estrangeiros da região, priorizando a segurança de civis. A gente viu N vídeos, né? Tem N vídeos circulando, de israelenses não deixando estrangeiros entrarem nos bunkers. Porque tem muito estrangeiro em Israel, a trabalho, tipo, por exemplo, tailandês, chinês, indiano, e eles simplesmente proibindo essas pessoas de entrar. Tinha acho que uma ucraniana que está lá em Israel, ela fazendo um vídeo falando que tentou entrar num bunker, num abrigo contra bombas, e os israelenses não deixaram. E o sexto ponto, a continuidade de diálogo sino-russo. Ficou dividido manter contato próximo nos próximos dias para monitorar a evolução da crise. A ligação ocorrida em 19 de junho de 2025 foi marcada por uma convergência de visões entre Xi e Putin. Condenação das ações militares de Israel, defesa de um cessar-fogo imediato, busca por solução diplomática, apoio à mediação, foco na proteção de civis, além do compromisso de acompanhamento conjunto da crise. Nada diferente dos pontos da China mesmo, né? É só simplesmente mostrando aí um estreitamento de relações entre China e Rússia. Essa é a postura da China, por enquanto, né? Cabe aí a gente esperar para ver, esperar que isso realmente não escale, né? Que haja aí um cessar-fogo, porque é como eu sempre falo, cara, o Netanyahu não vai morrer nisso aí, o Khamenei não vai morrer nisso aí, vai morrer iraniano, trabalhador, israelense, trabalhador, gente que não tem nada a ver com essa história, gente que não toma essas decisões, que está morrendo, né? Inclusive criança. Então, no fim, quem perde é sempre assim, né? São sempre essas pessoas que perdem, e não quem realmente toma essas decisões absurdas.